Pessoal, Marlos Menezes por aqui mais uma vez e hoje eu quero tratar com vocês sobre comprimentos. Vamos fazer uma questãozinha bem leve sobre um comprimento linear e depois vamos trabalhar mais os comprimentos dentro de uma circunferência. O Enem gosta desse tipo de questão, são questões que te garantem uma boa pontuação, porque são consideradas fáceis, relativamente fáceis, com algumas exceções, e com isso aumentam muito sua pontuação de acordo com o TRI, né? E com isso, logicamente, te aproxima muito dos 747 pontos em matemática no Enem, que é por isso que estamos aqui, para tentar pegar você do zero, ou próximo a isso, e te aproximar, ou te colocar em 747 pontos ou mais no Enem. Então vamos lá, vamos fazendo algumas questõezinhas aqui e aprendendo acerca desse tema que é de extrema relevância. Vamos embora, vamos comigo. Então vamos fazer essa questão aqui que é da prova de 2014, segunda aplicação de 2014, questão número 148. Então vamos lá. Como de praxe, vamos direto para o comando da questão, vamos ver o que se trata. Então vamos lá. De acordo com essas informações, o perímetro. Bom, muito interessante. Então, o que a questão quer saber é sobre o perímetro. O perímetro do terreno em metros é... Agora, muita atenção. Eu tenho um gráfico aqui e você pode simplesmente sair somando tudo aqui de fora e achar o perímetro. Mas cuidado, ele quer em metros. Olha aqui, ó. Olha aqui as unidades do sistema de coordenadas. Centímetros. Então, logicamente, aqui a gente vai ter que trabalhar com escala também. Então, muita atenção nisso, muito cuidado quando você só lê o comando da questão e já querer ir direto, muita sede ao pote. Você tem que olhar os detalhes, certo? Então, beleza. Isso daqui a gente já sabe que é o perímetro. Agora, vem cá, o que é perímetro mesmo, hein? O que é o perímetro? Perímetro nada mais é do que a medida de toda a área externa de uma figura, da parte externa de uma figura, ou seja, é o comprimento. Então, perímetro é uma medida linear, é um comprimento dessa área externa aqui. Então, olha só, como é uma medida linear, o que eu posso ver? Eu posso ver que aqui já tem um fator de escala, ele já me deu aqui no meio da questão um fator de escala aqui, ó. Se eu somar nessa minha figura aqui, que é uma representação do real, do terreno real, eu posso fazer uma regra de 3 depois para saber diretamente o que ele me pede na questão, que é o perímetro em metros. Tudo bem, já vimos o todo da questão, agora vamos lê-la detalhadamente. Vamos lá. Um construtor pretende morar um terreno e para isso precisa calcular o seu perímetro. O terreno está representado no plano cartesiano conforme a figura no qual foi usada a escala 1:500. Use 2,8 como aproximação para a raiz de 8. Então, vamos lá. Vamos direto à questão. Olha aqui, ó. Essa medida daqui, ó, ela vale quanto? Esse lado desse polígono aqui vale 5. Por quê? Porque ele vai de 1 até 6. Então, 6, que é daqui do 0 até aqui, ó, menos esse 1, eu encontro 5. Então, essa medida aqui é 5. Ótimo. Agora, essa medidinha aqui, quanto vale? Ó? Ela vai do 1 até o 7, né? Ó, aqui, se aqui é 9, aqui é 8, aqui é 7. Não é isso? Se ela vai do 1 até o 7, essa medida aqui vale 6 centímetros. Tudo bem até aí? Beleza. Esse lado aqui maior desse polígono, ele vale quanto? Ele vale quanto? Vai do 1 até o 9. Então, ele vale no total 8 centímetros. Essa parte aqui vertical do polígono, ela vai do 1 até o 4. Aqui é 4, ó. Porque isso aqui é 6, aqui é 5, aqui é 4. Então, essa medida aqui vai do 1 ao 4, então isso aqui vale 3. E aí, para eu saber toda a medida, para eu saber quanto vale o perímetro, eu preciso desse lado inclinado aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso daqui? Para eu resolver essa questão, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. Eu sei que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Essa medida aqui, ó, vai de 7, que é aqui, a 9, então isso aqui vale 2. E aqui vai de 4 a 6, aqui vale 2 também.
Se aqui é 2 e aqui é 2, então isso aqui já de cara eu sei que é a diagonal de um quadrado. Isso daqui é a diagonal de um quadrado. Se isso é a diagonal de um quadrado, isso aqui vale 2 raiz de 2. A diagonal de um quadrado é 2 raiz de 2. Mas eu posso utilizar o teorema de Pitágoras aqui, para simplificar. Como é que eu faço o teorema de Pitágoras? Esse lado aqui, ao quadrado, esse lado ao quadrado, ele é igual a esse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. E aí, eu fiquei que meu L ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4, vai dar 8, né? Porque 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, dá 8. L ao quadrado igual a 8. Então, o meu L ficou igual a raiz quadrada de 8. Que é essa medida aqui, é raiz quadrada de 8. Então, eu sei que esse meu L aqui é raiz de 8. E ele me disse para utilizar 2,8 como aproximação para a raiz de 8. Ele facilitou a minha vida. Então, eu sei que isso daqui vale 2,8. Ótimo. Então, o perímetro da minha figura, o perímetro, eu vou botar o perímetro F aqui, PF da figura, né? Ele vai ser igual a quanto? 5 mais 6, é isso daqui, mais 2,8, mais 3, mais 8, que é essa medida aqui, certo? Se 8 é a medida desse lado. Cuidado para não confundir com esse 7 aqui, que é essa marcação aqui, tá? Eu vou até colocar esse 7 aqui de preto para não confundir, Sempre quando eu tiver uma marcaçãozinha aqui, aqui vai ser 7 e aqui, na verdade, eu vou ter o 4. Tudo bem? Que é esse tracinho aqui que é 4. Ótimo. Então, esse aqui é o perímetro da minha figura. Então, o perímetro da minha figura, somando isso daqui, como é que eu vou fazer? Isso é igual a 5 mais 6, dá 11, mais 3, 14, mais 8, 22, 22 mais 2,8 dá 24,8. Então, 24,8 centímetros. Esse é o perímetro da minha figura. Só que eu quero saber o perímetro do terreno, o perímetro total. Então, o que eu faço aqui para achar o perímetro total? Olha só. Eu sei que a escala é 1 para 500. Então, vamos lá, vamos para a nossa regra de 3 de escala. Como é que eu faço? Eu sei que a minha figura, eu tenho a figura, e tenho o real. A minha figura, ela é 1. Se a minha figura for 1 centímetro, o meu real vai valer 500. 500. Só que a minha figura, o perímetro da minha figura é 24,8. Então, o meu perímetro real, que é o que eu quero, vai ser x. Eu vou chamar de x aqui. E aí eu posso fazer uma multiplicação cruzada aqui, Olha só. X vai ser igual a 500 vezes 24,8. Não posso ter medo dessas continhas aqui. O que eu faço? Vou trabalhar com 24,8, multiplicar por 5 e depois andar com a vírgula 2 vezes, que são esses 2 zeros dos 500 aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um rascunhozinho aqui, 24,8 vezes 5. Vamos lá. 5 vezes 8. 40 vai 4, 5 vezes 4, 20, mais 4, 24 vai 2, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Né? Como eu tenho aqui esse vírgula 8 aqui, ia parar aqui, 124, deu 124. Só que aqui, eu não multipliquei por 5, eu multipliquei por 500. Então, eu tenho que andar 2 vezes com a vírgula. Eu andando 2 vezes com a vírgula aqui, vou até botar aqui, vezes 500, que foi a multiplicação que eu fiz. Andando 2 vezes, eu vou parar aqui. Então, a minha resposta, meu x, né? Ele como a vírgula parou aqui, deu 12.400 centímetros. Eu não posso esquecer que ele me pediu em metros. Muito cuidado. 12.400 centímetros. Como é que eu passo isso daqui para metro? Eu tenho que lembrar daquela minha escala. Eu tenho primeiro metro, depois eu tenho decímetro, depois
centímetro e, por último, milímetro. Aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu quero passar de centímetro para metro, olha só, eu vou subir a escada, vou perder energia, esse número vai diminuir, né? Então, se o número vai diminuir, quantas vezes? Eu vou andar dois degraus aqui, ó. Então, eu tenho que andar 2 vezes com a casa para cá, vai dar 124. Então, meu x é igual a 124 metros. 124 metros. E aí, eu vou lá e vou tentar encontrar essa letra aqui. 124 metros é a letra C de casa. Tudo bem? Uma questãozinha fácil aí, que você não pode errar no Enem. Beleza. Então, vamos agora fazer a questão número 170 da segunda aplicação de 2019. Caderno cinza. Então, vamos lá. Primeiro, vamos, como de praxe, ao comando da questão. Então, vamos lá. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a... Então, ele quer saber quanto ele vai percorrer em quilômetros se ele andar de P até Q, no sentido anti-horário. Então, é daqui até aqui, né? Anti-horário. Ele quer saber, então, essa distância daqui. Então, mais uma vez, trata-se de uma questão de distância, mas só aquela medida sobre uma circunferência. Então, vamos lá. Vamos ler a questão como um todo, só para a gente poder fazer, mas aqui, olhando já de cara essa questão, eu já vejo que ele já me dá o ângulo aqui, ó, PRQ, que é o π sobre 5, π sobre 5. Esse é um ângulo inscrito à circunferência, né? Então, vamos lá. Uma pista circular delimitada por 2 circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, isso aqui é uma informação importante, então já vem e marco aqui, ó, 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Então, P, Q e R são os pontos onde vão ter os aparelhos de ginástica. Um segmento RP. O segmento RP é o diâmetro dessa circunferência. Então, ele está me dizendo que esse segmento aqui, ó, que vem daqui até aqui, isso daqui nada mais é do que o diâmetro dessa circunferência. Da circunferência interna. E o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Então, aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, PRQ. Então, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a outra parte do ângulo. Então, ele me falou que PRQ, que é esse ângulo aqui, ele vale π sobre 5 radianos. Ótimo. E ele quer saber exatamente quanto essa pessoa vai andar se ela se mover no sentido anti-horário de P até aqui. Pronto. Agora que eu esquematizei essa figura aqui, vamos às considerações. Primeiro, eu tenho π sobre 5 radianos. Quando eu falo assim, ó, quando eu faço essa relação aqui, que eu digo, por exemplo, que 2π radianos. 2π radianos equivalem a 2πr, é o comprimento 2πr. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Essa medida de 2π radianos eu não posso errar. Essa medida é a medida do ângulo central da circunferência. Então, aqui, esse ângulo aqui não é um ângulo central, ou seja, não é um ângulo que tem um vértice no centro da circunferência. Ele não tem um vértice no centro da circunferência. Ele tem um vértice na ponta da circunferência. Então, olha só o que acontece. Se eu for ver o ângulo central correspondente a esse ângulo aqui, ó, o ângulo central vai ser esse daqui, ó. Deixa eu botar de verde aqui. O ângulo central correspondente a esse ângulo daqui, ele vai estar assim, ó. O vértice dele vai ter que estar no centro da circunferência. Então, o que eu vou ter vai ser isso daqui. Ó. Esse é um ângulo central. E aí, o que acontece? Ó,
é o mesmo arco PQ, só que esse ângulo cujos arestas estão em verde, ele é maior, e é o ângulo central, que está englobando esse arco PQ aqui, ele é maior do que esse ângulo PRQ, que é π sobre 5 radianos, que a questão me deu. Então, olha só, essa diferença aqui é o dobro, olha aqui. Esse ângulo central aqui de verde, ele é o dobro de π sobre 5 radianos. Isso eu tenho que lembrar, que o ângulo inscrito, na verdade, ele é metade do arco. Essa medida do arco aqui, ela é igual à medida do ângulo central, e não desse ângulo PRQ que ele me deu inscrito. Então, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, para matar a questão. Então, se 2π radianos seria uma volta completa, eu sei que 2π sobre 5 radianos vai me dar exatamente a distância que eu quero, que eu vou chamar de D, distância aqui, Certo? Então é isso. Lembrando que ele me deu o raio, né? Ele me deu o raio da circunferência menor, que é 0,3. 0,3. Então, eu já poderia ter substituído aqui 0,3, mas vamos deixar assim por enquanto. O que eu faço aqui agora? Para eu equacionar isso, antes de eu equacionar, eu posso simplificar. Eu posso simplificar esse 2π aqui, radiano, com esse 2π radiano daqui. E aí, quando eu multiplicar cruzado, né, depois que eu armar, logicamente, eu poderia escrever, né, que vai ficar 1, né, que aqui, como eu cortei tudo, 2π radiano, vai ficar 1 sobre 5 igual a 2πr, sendo que o r eu já posso substituir, que é 0,3, 2π vezes 0,3 sobre a distância d. E aí, para resolver isso, o que eu faço? Já ficou mais tranquilo, né? Então, para resolver isso daqui agora, é só multiplicar cruzado. Vai ficar, então, que d vai ser igual a 2π vezes 0,3 sobre 5. Né? Esse 1/5 multiplicando 2π vezes 0,3 vai dar exatamente esse lado aqui. Bom, essa é a minha distância. Ele me deu a medida de π? Não. O π eu vou poder deixar indicado. Então, o que eu faço aqui? 2π vezes 0,3 vai dar 0,6π. Então, isso daqui é igual a 0,6π sobre 5. E aí eu fiquei com 0,6 dividido para 5. Olha só, 60 dividido para 5 dá 12. 0,6 dividido para 5 dá 0,12. Então, a distância percorrida foi 0,12 π quilômetros. Essa, então, é a minha resposta, que é a resposta de letra D de dado. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos fazer, então, agora uma questão número 171 da prova amarela de 2016. Vamos lá. Essa questão, vamos direto, como de praxe, já direto para o comando da questão. Então, vamos lá. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender as necessidades de águas do bairro é... E aqui ele me deu uma série de valores que estão em hora. Um parágrafo acima ele me falou, use 3 como aproximação para π. E aqui, olhando já a grosso modo aqui, para não ter que ler tudo, ele fala 1 metro da galeria via segmento de reto demora 1 hora, enquanto 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 hora. Olha aqui, aqui ele me deu um gráfico, uma figura, né? Que eu tenho aqui um segmento de reto, eu tenho uma semicircunferência. Provavelmente o que ele quer é a comparação entre esses dois. Então vamos lá, vamos ler a questão inteira, porque só olhando o comando da questão ficou muito nebuloso. Então aqui não tem jeito, temos que ler tudo. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Então aqui, F é esse ponto aqui. E o bairro B é esse outro ponto aqui na figura que ele me deu. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria.
um segmento de reta que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x ou y da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Então, isso aqui está tudo em quilômetros, tá? Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para raiz de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender as necessidades de água do bairro Então é exatamente isso. Ele quer saber o que vai demandar menos tempo. Se é a construção via segmento de reta ou a construção via semicircunferência. E aqui, olha só, para isso, tanto para um quanto para outro, a gente vai ter que medir essa distância aqui, ó. Então vamos lá, olha aqui, ó. Essa distância, vamos construir umas linhas auxiliares aqui, ó. Eu posso construir aqui um triângulo. Isso aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Retângulo. Lembrando que daqui, ó, desse ponto, que é o -1, até esse ponto aqui, ó, o y desse ponto aqui é -1, ó. O y do ponto B é -1. E o y do ponto F é 1. Então, essa distância aqui, ó, -1 até 1, eu tenho 2. Ó, de -1 até 0 tem 1. E de 0 até 1 tem mais 1. Então, essa distância inteira aqui, ó, desse triângulo vale 2. E daqui, ó, da mesma forma, eu tenho de -1 ao x do F até 1, que é o x do B. Isso aqui também, essa distância aqui, ó, horizontal, ela vale 2. Se isso daqui é 2 e isso aqui é 2, então eu sei que isso daqui é a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado, ela vale L raiz de 2, ou seja, a medida do lado vezes raiz de 2. Eu sei que isso daqui já vale 2 raiz de 2. Certo? Mas se eu quiser fazer Pitágoras aqui, ó, eu vou chamar essa distância toda aqui de D, vou chamar Dzão aqui, D grande, que é justamente o diâmetro dessa circunferência, dessa semicircunferência aqui. E aí eu posso escrever o seguinte, ó, que D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. E aí eu vou ficar aqui D ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, que vai dar 8. Isso faz com que o meu D seja raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. É só eu fatorar o 8. Quando eu fatoro 8, ó, eu fico com 2. Aqui dá 4. 2 de novo. 2, 2, 1. Ou seja, o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Como eu tenho, como é raiz quadrada de 8, esses dois aqui vão se juntar, vão fugir da prisão, que é aquela raiz quadrada, e vão ficar sozinhos. Um deles vai ser eliminado, vai ficar só o 2 do lado de fora. Então, meu D é igual a 2 raiz de 2, como eu tinha dito, certo? Então, beleza. Essa é a primeira conclusão que eu tiro. Então, olha só. Para ele andar na circunferência, qual é a distância que ele vai ter que percorrer nessa circunferência inteira aqui? Qual é a distância que ele vai ter que percorrer? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, a distância que ele vai ter que percorrer em linha reta é exatamente esse dia aqui. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 quilômetro. Então, em linha reta, ó, primeira observação, né? Ele vai percorrer 2 raiz de 2 quilômetros. Agora, em curva, a semicircunferência vai ser quanto que ele vai ter que percorrer nessa semicircunferência? Olha só. Qual é o comprimento de uma circunferência inteira? É 2πr. Esse é o comprimento de uma circunferência inteira. Só que eu não quero uma circunferência inteira, eu quero metade de uma circunferência, é uma semicircunferência. Então é π vezes r. Só que quanto que vale o r? O r é metade do diâmetro.
Ou seja, metade de 2 raiz de 2 é a raiz de 2. Então, o quanto ele vai ter que andar na semicircunferência é π vezes raiz de 2. Certo? Vê se você conseguiu entender. Quer que eu faça mais devagar? Então, vamos lá, olha só. Numa circunferência inteira, ó, uma circunferência, ele caminharia quanto? 2πr. Quanto que vale o R? Primeira coisa, o R vale metade desse D aqui, que é o diâmetro. Então, 2 raiz de 2 dividido por 2 dá raiz de 2. Então, R é raiz de 2. Só que ele não vai andar uma circunferência inteira. Ele vai andar uma metade de uma circunferência. Metade de uma circunferência é uma semicircunferência. Eu pego esse 2π raiz de 2 que eu encontrei aqui e divido por 2. Esse 2 vai ser cortado e eu vou ficar só com π vezes raiz de 2. Lembrando que essa medida também está em quilômetros, certo? E ele quer saber qual que vai ser mais rápido. O que vai ser mais rápido não é o que vai dar o menor tempo. Por quê? Não necessariamente. Desculpe, o que vai ser mais rápido é o que vai dar o menor tempo. Sim, mas o que vai ser mais rápido não é o que vai ter a menor distância, não necessariamente. Por quê? Porque a questão me falou das questões do solo. E como é que eu vou tratar essas questões do solo aqui? Olha só. 1 metro via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro via construção de galeria demora 0,6 horas. Então, olha aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Em linha reta, cada 1 metro demora 1 hora. Vê se não é isso? Via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro via semicircunferência, 0,6 horas. Então, beleza. Se um metro demora 1 hora em linha reta, então, olha aqui, ó, eu vou demorar aqui, ó, 2 raiz de 2 vezes 10 elevado a 3. Por que esse 10 elevado a 3? Converti de quilômetro para metro. Hora. É isso que eu vou demorar. 1 metro equivale a 1 hora, então eu tenho 2 raiz de 2 vezes 10 elevado a 3 metros. Isso daqui é o que eu vou ter, que eu vou demorar em hora. Certo? Em horas. Em linha reta. Já em semicircunferência, olha só, cada 1 metro equivale a 0,6 horas. Quantos metros eu tenho aqui? Ó? Eu tenho π raiz de 2 vezes 10 elevado a 3 metros. 10 elevado a 3 equivale a multiplicar por 1000. Se eu tenho 1 quilômetro, multiplico por 1000, eu converto esse 1 quilômetro em metro. Tá? E aqui eu vou multiplicar, não é mais 1 metro, eu vou multiplicar por 0,6. Isso daqui é o que vai me dar em hora. Qual desses dois números é menor? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos ver as aproximações que ele me deu lá. Olha aqui, ó. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para raiz de 2. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, ó. Se 1,4 é a aproximação para raiz de 2, então isso daqui vai ser igual a 2,8, que é 1,4 vezes 2, vezes 10 elevado a 3 hora. Já nesse caso aqui, ó, eu vou ter 3 vezes 1,4 vezes 10 elevado a 3 vezes 0,6. Então, a gente tem que fazer essa continha aqui. 3 vezes 1,4 vezes 0,6. Vamos arregaçar nossas mangas e vamos lá. Ó. 3 vezes 0,6, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0,6 dá 1,8. Então, a conta que eu tenho que fazer aqui é 1,8 vezes 1,4. Então, vamos lá. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, fica com 7 aqui. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Só somar aqui, ó, 2. 7 mais 8, 15, vai 1. E aqui eu fico com 2. Como eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, ó, uma casa no 1,8 e uma casa no 1,4, somando as duas, dá 2, ó, 1, 2.
eu vou ter, então, que eu vou ficar com 2,52. Então, isso daqui tudo é igual a 2,52 vezes 10 elevado a 3. Ora, qual dos dois é menor? Então, o menor dos dois é justamente, quer dizer, o que daria menor tempo é construir por meio utilizando uma semicircunferência. Então, aqui, ó, é isso que eu tenho aqui, ó. Essa é a minha resposta. Então, vamos ver lá o que eu tenho aqui, ó. 2,52 vezes 10 elevado a 3, ó. Eu posso escrever isso daqui, ó, andando 3 vezes com a vírgula, né? Vai dar, isso aqui vai ser igual a 2.520 horas. Isso, minha resposta está na letra B de bola. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos fazer agora a questão número 170 da prova amarela de 2011. Então, vamos lá. Já começando direto pelo comando da questão, se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Então, bom, isso aqui provavelmente é uma pista de corrida. Devem ter várias raias aqui, né? Cada um, para um atleta não esbarrar no outro, eles devem correr cada um numa raia, ou seja, cada um em um diâmetro, em um raio diferente aqui, para eles poderem correr mais tranquilamente. E ele está me perguntando qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado. Bom, para isso, para eu saber qual das raias, qual das raias ele estaria sendo beneficiado, eu tenho que saber como é que são essas raias, a partir da onde elas são numeradas, né? Se é do centro para a extremidade, da extremidade para o centro, não sei. Então vamos ver aqui, ó. O atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. Então, olha aqui, ó, essa largura, a largura da pista é de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro, isso aqui é importante, ó. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. Então, é do centro para a extremidade. E são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Ou seja, as raias elas são segmentos de retas paralelos e são arcos da circunferência. Então, elas são numeradas do centro para a extremidade. Então, olha só, qual é a raia que vai ser beneficiada se os atletas partissem, olha aqui que ele está me falando, do mesmo ponto. Quem é que vai ser beneficiado? Logicamente que vai ser a raia 1. Eu não preciso nem pensar muito para fazer essa questão, não preciso fazer conta para fazer essa questão. Por que isso? Porque olha só, quem está aqui nessa parte reta aqui, ó, todos vão correr a mesma distância. Só que quando chegar na parte curva, que essas semicircunferências aqui, o que vai acontecer? Quanto maior o raio da semicircunferência, maior vai ser a distância percorrida pelo atleta. Porque como é que eu sei o comprimento de uma circunferência ou o comprimento de uma semicircunferência? O comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Já o comprimento de uma semicircunferência seria π vezes r. Então, quanto menor o raio, menos o atleta corre. Quanto maior o raio, mais o atleta corre. Então, se ele estiver correndo mais próximo aqui, ó, do centro, quanto mais próximo do centro o atleta corre, menos ele corre. É exatamente por isso que quem está sendo beneficiado é o atleta que corre na raia 1. Porque quem corre na raia 1, ele vai percorrer vai percorrer as distâncias circulares, né, com menores raios. E por isso ele vai percorrer uma distância menor. Certo? Tranquilinha essa, hein? Sou nem de conta. Na hora da prova, para fazer uma questão dessa, você demoraria 30 segundos. Você leria a questão e já iria para a resposta. Uma questão de treino, tá? Estou fazendo mais devagar aqui, só para você entender. Mas caso tenha ficado alguma dúvida nessa questão, por favor, poste aqui nos comentários que eu explico de uma maneira melhor. Mas é bem simples aqui. Fazendo outros desenhos aqui dessas raias aqui, talvez. Tá bom?
Então, vamos fazer agora a questão número 174 da prova amarela de 2009. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, direto ao comando da questão. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por... Olha aqui, ó. O ponto Q, ele está aqui. Ele está querendo saber quanto ele percorrerá no ponto X. Provavelmente, esse ponto P ele vai se deslocar aqui e ele quer saber a projeção do ponto P. Isso tudo eu estou imaginando sem ler a questão, mas como o comando da questão não me disse muito a respeito da questão como um todo, vamos ler. Então, vamos lá. Considere um ponto P, que está aqui, em uma circunferência de raio R. Tem um raio R aqui no plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, ou seja, o Q é a projeção ortogonal desse ponto P aqui no eixo X, como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário, ou seja, o sentido anti-horário é esse sentido assim, ó, uma distância D menor ou igual a R sobre a circunferência. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por... Por que ele colocou o D menor ou igual a R? A distância percorrida pelo ponto P, que é a distância D, vai ter que ser menor ou igual a R. Para que isso? Para que fique no mesmo quadrante. Eu não tenho que me preocupar com mais nada, porque essas medidas estão em radianos, né? Quando eu meço a distância percorrida, se essa distância for menor do que R, significa, menor ou igual a R, significa que quando ela anda R, ela na verdade andou um radiano no ângulo central. Então é o seguinte, se eu tenho a distância percorrida menor do que R, isso significa que eu vou andar menos de um radiano, tá? Então olha só, para eu matar essa questão, eu preciso de uma figura melhor do que essa daqui, e é o que eu vou trabalhar aqui. Eu já preparei uma figurinha ampliada dessa daqui, é o que a gente vai ver, olha aqui, ó. Isso daqui é o resumo do que está acontecendo. Eu tenho esse ponto P que vai andar no sentido anti-horário, tá aqui, né? Eu tenho essa circunferência que é a circunferência de raio R, e aqui é o ponto Q, que é a projeção desse ponto P. Olha como é que funciona isso daqui, ó. Essa distância D aqui, ó, vai ser a distância percorrida pelo ponto P sobre a circunferência. Eu chamei de alfa esse ângulo central aqui, ó, que liga, que mede justamente o quanto ele andou, o quanto que o ponto P caminhou. Então, esse ângulo alfa é justamente a abertura do quanto P andou sobre a circunferência. Tudo bem? Lembrando aqui que, só um detalhezinho aqui que você pode perceber é o seguinte, esse triângulo aqui, no qual alfa está inserido, é um triângulo isósceles. Por quê? Isso aqui é R e isso daqui também é R, né? É o raio da circunferência. Tudo bem. Tudo bem. Tendo vista isso, olha só o que acontece. Vamos analisar o que acontece com esse ângulo alfa. Olha aqui, ó. O ângulo central e o comprimento. Fiz uma regra de 3 aqui, né? Se eu ando 2π, o comprimento da circunferência vai ser, o comprimento que eu vou andar na circunferência vai ser 2πr, né? Vai ser o comprimento total da circunferência. Se eu andar o ângulo alfa, eu vou andar esse D aqui. O que eu quero com isso? Eu quero justamente achar uma relação entre alfa e D. Mas por que eu quero isso? Porque nas minhas respostas, olha só que interessante, ó. Nas minhas respostas, ele não tem alfa. Alfa foi um ângulo que eu criei. Mas o D ele me deu na questão, se apareceu aqui ele me deu. E o R também ele me deu, que é o raio da circunferência. Ele me deu os dois na questão. Ótimo. Então, para resolver isso daqui, ó, primeiro eu posso simplificar esse 2π com esse 2π aqui. Quando eu simplifico, olha o que acontece. Fica assim. E depois de eu amar e multiplicar cruzado, eu vou ter que o meu D vai ser igual a alfa vezes R. É isso que eu tenho. Como eu quero alfa em função de D, eu vou ter aqui que o alfa, passando esse R para lá, dividindo, alfa vai ser igual a D sobre R. Beleza. E o que eu faço com isso? Vamos lá. Olha aqui, ó. O que ele quer, na verdade, o que ele me pediu, foi o quanto esse ponto vai, a projeção desse ponto vai se deslocar sobre o eixo. Olha aqui, ó. Esse ponto Q aqui, ó, é a posição inicial do ponto. E o quanto esse ponto vai se deslocar sobre o eixo X. Ele quer saber a projeção desse ponto
sobre o eixo X. Então, ótimo. Se ele quer descobrir isso daí, vamos lá, vamos à luta. Olha aqui, ó. Eu posso traçar esse triângulozinho aqui, ó, e encontrar essas relações. Vamos estudar aqui, ó. Quando eu traço esse triângulo, esse é um triângulo retângulo, tá? Eu chamei de X essa base aqui desse triângulo. Lembrando que esse triângulo está de cabeça para baixo, então a base dele está lá em cima. É um triângulo retângulo, e isso daqui, como eu já tinha dito, é R também, é o raio. Ótimo. E daí? Então eu tenho que o cosseno de alfa, alfa é esse ângulo verde aqui da ponta, ó. Cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser x sobre r, que é a hipotenusa desse triângulo, ó. Cosseno de alfa é x sobre r. Então meu x, que é essa distância aqui, vai ser r vezes cosseno de alfa. Mas para que eu estou atrás desse x? O que esse x tem a ver com esse comprimento desse segmento vermelho aqui? O que isso tem a ver? Olha só, você pode ver o seguinte, que esse comprimento, o comprimento desse segmento vermelho aqui, ele é R, que é o raio todo, menos o x. Isso você tem que ver. R menos o x, eu encontro essa parte daqui, ó, que é justamente esse segmento vermelho aqui. Então, beleza. O que eu quero, o que o problema me pede, é exatamente R menos x. E o que é R menos x? R menos x é R menos R cosseno de D sobre R. Isso que é R menos x. Por que isso? Vou explicar agora. O que está acontecendo aqui? Ó? Por que eu botei R menos x como R menos x? É porque esse segmento vermelho aqui, ele é igual ao raio todo menos esse xzinho aqui, ó. Eu vou ficar com essa parte aqui que corresponde a esse segmento vermelho. E por que ficou R menos R? Porque olha só quanto é o x, ó. O x é exatamente R vezes o cosseno de alfa. Então ficou R menos R vezes o cosseno de alfa. Porque quem é o alfa? Alfa é exatamente D sobre R. E é exatamente esse valor que eu quero. E para eu descobrir o valor final da questão, o que eu tenho que fazer aqui agora? Simplesmente, nada mais, nada menos do que colocar o R em evidência. Quando eu coloco em R em evidência, o que eu encontro? Olha aqui, ó. Colocando o R em evidência, o que eu tenho é exatamente isso aqui, ó. R vezes 1 menos cosseno de D sobre R. E essa alternativa, vamos olhar as alternativas lá. Ó, R vezes 1 menos cosseno de D sobre R. Isso está na letra B de bola, que é o que eu vou marcar aqui. B de bola. Então, 174, letra B de bola. Bom, então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. A gente conseguiu ver bastante essas questões de comprimento. Você pode ver que o Enem gosta muito de comprimento na circunferência, né? Medir o comprimento da circunferência, ou da semicircunferência, ou de partes da circunferência. Isso é uma questão que é considerada fácil, são questões consideradas fáceis, com algumas exceções. A última questão que eu acabei de resolver agora não era tão fácil assim, mas são questões que dá para você conseguir uma boa pontuação no Enem, então não é bom fugir delas, não. É bom que você chegue lá bem treinado nessas questões de comprimento, seja ele comprimento linear ou o comprimento de uma curva, no caso, uma circunferência. Tudo bem? Espero ter ajudado. Continue estudando. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários aí, que assim eu vou te ajudar a responder com mais precisão que você precisa para crescer e assim chegar aos 747 pontos no Enem, que é o nosso objetivo. Um grande abraço a todos. Não esqueçam, continue estudando. Tchau, tchau.